É, como eu tinha falado com vocês aí na aula passada, a gente ia retornar para a escola lá, as aulas presenciais, só que devido a essa situação que a gente se encontra aí no município, foi revogada aí nossa paralisação, temos que continuar aqui nossas videoaulas, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vinha falando muito sobre motores, vamos continuar falando sobre motores, porque motores elétricos hoje e há muito tempo sempre foi a alma da indústria. O que é uma indústria sem um motor elétrico, sem suas máquinas, certo? Não vai para frente, não funciona. Então, vamos continuar falando hoje sobre motores elétricos, que a gente vinha falando na aula anterior, falamos sobre rendimento, falamos sobre fator de potência, fator de serviço, regime de serviço, regime de trabalho, certo? Hoje quero abordar um tema bacana para vocês aí, já vamos dar uma prolongada no assunto. Vamos falar hoje sobre sistemas de partida, certo? Sistemas de partida, partida direta, partida indireta, estrela triângulo, série paralelo. A gente já havia falado no início lá sobre esses temas, só que hoje a gente vai abranger um pouco mais esse assunto aí, vamos dar continuidade no nosso material, tá certo? E falando também sobre as perdas que esse motor pode ter, que uma máquina pode ter se ela não for bem dimensionada, se ela não for levada em consideração todos os seus dados construtivos, certo? Que seja o seu sobreaquecimento, uma corrente muito alta, vai aquecer esse motor, vai danifica a instalação elétrica, certo? Também, um assunto que a gente não comentou na aula passada, que era para mim ter comentado, só que o vídeo não ficar muito comprido, deu uma pausa aí, mas hoje vamos falar um pouco também sobre tolerância. O motor tem suas tolerâncias, não é que eu vou pegar um motor qualquer e sair ligando em qualquer rede aí, independente de quanto é que tem nessa rede de tensão, certo? Frequência dessa rede, que esse motor vai rodar normalmente, negativo. Todo motor ele tem suas tolerâncias. Qual tolerância? Bom, o motor ele tem uma tolerância de 10% a mais ou a menos da sua tensão, certo? Sua tensão nominal. Ou seja, um motor com uma tensão nominal de 220, eu posso aplicar 10% a mais, 10% a menos, que não vai danificar, não vai comprometer o rendimento desse motor, certo? Só que levando em consideração a frequência que esse motor está sendo ligado. A frequência, o máximo é 5% para mais ou para menos, certo? Então você vai ter uma variação de velocidade e, consequentemente, você vai ter um baixo rendimento dessa máquina, certo? O que isso implica nesse motor? Simples. Se eu tenho um motor que ele vai tá sendo utilizado para 220, vai ser utilizado para 220, se eu aplico aí 240 volts nesse motor, consequentemente esse motor vai girar mais rápido, vai ter um aumento na sua temperatura, certo? Pode comprometer um pouco também o seu isolamento, 10%, beleza. Mais do que isso, já não é aconselhável, porque você está colocando em risco sua máquina, seu motor, certo? Vai também implicar muito a frequência do motor. O motor que ele for aplicado, tá? Tem uma variação de frequência, de velocidade. Se você aplicar uma frequência mais baixa, com certeza esse motor vai girar mais lento, certo? Isso aí depende muito da utilização desse motor, para que ele foi projetado e a maneira que ele for trabalhar. Isso levando em conta lá o regime de serviço desse motor, certo? Como esse motor vai partir e como esse motor deve trabalhar durante esse trabalho contínuo que ele vai ter aí, certo? Beleza aí? Agora vamos falar um pouco sobre sistemas de partida. Bom, o que é um sistema de partida? Todo motor ele tem um sistema de partida.
porque todo motor tem que ter um esquema de ligação, tem que ter um comando, nem que seja um comando direto, certo? Partida direta. Quais são os tipos de sistema de partida que eu tenho, que eu possuo? Bom, são basicamente dois tipos, direta e indireta, partida direta e partida indireta, certo? O que é partida direta? Direta, já está falando, partida direta, né? Você não varia tensão no motor, você não vai variar, no caso, a redução, a diminuição da corrente de partida desse motor, você não vai alterar, simplesmente a partida direta você vai aplicar a tensão nesse motor, a tensão de serviço desse motor desde o início da partida, certo? Se o motor vai ser utilizado, por exemplo, em 380, a partida direta simplesmente aciona o motor a 380 e ponto, certo? Só que isso aí tem suas restrições, não é todo motor que eu vou fazer isso, claro. Depende muito da sua utilização, certo? Depende muito da sua tensão. Você não pode pegar um motor aí de vamos supor, 15, 20 CV e aplicar aí uma tensão de 380 nesse motor, ou 220 nesse motor, e esse motor levar a corrente de partida lá em cima, danificando toda a instalação elétrica, danificando o motor, certo? Porque isso aí é ocasionado por esse mau dimensionamento da máquina, do motor, certo? Bom, e quais são as regras? Tudo tem uma regra, tem uma tolerância, claro. A concessionária local, né? Sei onde será atuado, a concessionária local tem seus limites, suas regras. Olha, eu não posso elevar minha corrente a X ampere, tantos amperes, por exemplo. Não posso. Então, eu tenho que manter essa norma, eu tenho que seguir essa norma, porque essa norma que vai garantir a vida útil da minha instalação elétrica na minha indústria, certo? Na minha planta. Não vai fazer com que a minha planta se danifique, minha instalação, custo muito alto para fazer uma troca de uma instalação, cabo aí com uma seção muito grande, no caso um motor bem potente aí, bem grande, com uma bomba, uma máquina bem mais elevada, você terá um custo muito alto se for ter que trocar toda uma instalação, certo? Então tem que ser feito esse dimensionamento, tudo certo. Para a partida direta, ela é indicada para 127/220. Por quê? Por que só isso aí, 127/220? Porque é um motor de pequeno porte, certo? Motor de pequeno porte. Para 127 aí você vai aplicar aí um motor até 5 CV. Geralmente, a maioria dos casos tem esse limite. Um motor de no máximo 5 CV eu posso tá aplicando aí uma partida direta na tensão de 127, certo? 220, um motor aí de 7,5 CV, geralmente é isso aí, certo? Essa é a partida direta. Como já diz o nome, direta, não intervém em nada a sua tensão, nem sua frequência, simplesmente você aciona o motor com a tensão e frequência nominal desse motor desde o início da partida, certo? Diferente da partida direta, a partida indireta já interfere bastante no rendimento do motor, porque na hora da partida eu preciso reduzir a minha corrente de partida desse motor, meu conjugado de partida, certo? Como é que eu reduzo? Simplesmente eu troco a minha ligação com um temporizador automático, ou manualmente algum operador bem instruído deve fazer essa troca também de tensão, certo? De fechamento, possibilitando aí a minha redução da minha corrente de partida no início do arranque desse meu motor, certo? Bom, quais são os tipos de partida indireta que eu posso fazer, tá ligando o meu motor? Vários tipos.
tem partida estrela triângulo, partida série paralelo, que a gente já viu falar lá no início da nossa disciplina. A gente já falou um pouco sobre série paralelo, sobre estrela triângulo, certo? E também tem outros tipos de partida, tipo partida chave soft starter, né? Tem também partida compensadora, que é outro tipo de partida muito utilizado aí. Hoje também temos um tipo de partida aí que possibilita ter um controle muito grande das máquinas, que seria o inversor de frequência, certo? A gente vai ver para frente um pouco aí sobre o inversor de frequência, e é dos equipamentos mais utilizados aí na nossa área industrial, é o inversor de frequência, desde um motor de 2 CV, de 4, 5 CV, até um motor aí de seus 30 CV, em números aí, dependendo de quanto a potência desse motor vai dizer a potência e o dimensionamento do meu inversor de frequência, certo? Cada motor, claro, vai corresponder ao seu inversor. Tem vários tipos, vários fabricantes. Cada fabricante tem a sua marca, o seu equipamento diferente um do outro, certo? Mas o conjunto de todos vão trabalhar basicamente da mesma forma, certo? Vamos lá, o que é, professor, o que é essa partida estrela triângulo, certo? Como a gente já vinha comentado antes, lá atrás, estrela triângulo, você está invertendo, você está aplicando uma tensão no momento da partida desse motor. Como é que eu vou diminuir minha corrente, professor? Bom, lei de Ohms, quanto maior a tensão, menor a corrente, certo? Então, você aplica uma tensão maior, parte esse motor com um determinado tempo, dependendo do seu comando, né, do seu controle, da sua necessidade, você vai estar invertendo essa tensão, tirando essa tensão maior e aplicando a tensão menor. No caso de um motor aí que me possibilita 220, 380, que eu posso estar aplicando aí em estrela um 380, e um determinado tempo, quando eu atingir a minha partida com a corrente necessária, né, minha corrente bem mais abaixo do que seria, aí eu aplico o 220, reduzindo a minha tensão, aumentando a minha corrente para o nominal do que o motor foi fechado, correto? A partir da estrela triângulo, basicamente é isso aí. Vai depender muito de cada motor, certo? Quantas pontas, como a gente viu lá atrás, quantas pontas estão disponíveis para mim na caixa de ligação, vai me dizer qual tipo de rede eu posso estar interligando, tá fechando esse motor, tá certo? Tem que estar bem atento aí na rede, a rede disponível para onde vai ser interligada essa máquina aí, ver a tensão direitinho, certo? Para que não venha a causar danos aí à máquina ou até um incidente aí na área de trabalho, certo? Tem que ser bem observado o fechamento exato, como é que vai ser feito desse motor, a inversão de fases, para que não haja aí um fechamento inoportuno aí e cause assim um incidente. Tem que ficar bem de olho aí. Mais para frente a gente vai tem um assunto lá na frente do nosso material, a gente vai estar vendo aí os tipos de comando, tipo de fechamento aí, de força, de cada tipo de fechamento, certo? Eu não vou me aprofundar agora, porque lá na frente a gente vai ver, vamos deixar para frente aí. Mas, por enquanto aí, a partida indireta, estrela triângulo é isso, certo? Vamos passar agora para a chave série paralelo. Série paralelo, lá atrás a gente viu o que é o série paralelo. Bom, como já está dizendo, série. Eu faço uma série com minhas bobinas. Quando eu faço uma série, eu tenho que aplicar uma tensão maior, porque eu coloquei um conjunto de bobinas em série. Vou fazer um exemplo aqui para vocês.
quando eu coloco um conjunto de bobinas, isso aqui é uma série, pessoal, certo? Isso aqui é uma série. Então, se cada bobina recebe uma tensão X, eu preciso de 2x para alimentar essa série aqui, certo? Isso aqui é a série. Então, nessa série eu aplico a tensão maior, certo? Exemplo, certo? Nessa série aqui eu aplico uma tensão maior porque eu preciso do dobro da tensão para alimentar cada bobina que está fazendo a minha série, correto? Série, o paralelo é o inverso, né? O paralelo eu estou colocando duas bobinas em paralelo, uma trabalhando ao lado da outra, interligada. Então, nesse caso eu não preciso do dobro da tensão, não preciso de uma tensão maior, porque a mesma tensão que vai para uma, vai vir na outra em paralelo, ao mesmo tempo. Então, eu não preciso da tensão maior. Eu jogo a série na minha partida, arranco meu motor e quando eu chegar no meu determinado tempo lá, temporizado ou manualmente por um operador, eu troco para paralelo, certo? Reduzindo a minha velocidade, né? E colocando aí a tensão nominal para que o meu motor foi fechado, tá certo? Série paralela, beleza? Vamos lá, chave compensadora. Chave compensadora já é outro esquema, né? Para quem conhece aí já, ou para você que está aqui para ver o que quer dizer que é a chave compensadora, simplesmente é um dos fechamentos do sistema de partida pouco utilizado, porque gera um custo muito alto. Chave compensada, partida compensada, eu preciso de um autotransformador, certo? Para que eu possa estar aplicando aí uma tensão nesse autotransformador e esse trafo vai me jogar aí na sua saída aí, nos seus taps aí, dependendo da minha necessidade, eu consigo tirar aí uma tensão menor, certo? Ele vai estar reduzindo, rebaixando essa tensão. Em cada tap desse aí eu consigo tirar uma porcentagem da minha tensão aplicada nele. E assim eu consigo reduzir a alimentação, a tensão aplicada nesse motor, certo? Por aí você vai tirar já uma diferença, que lá na rede eu tenho uma tensão, no motor eu tenho outra, porque passou pelo transformador. Esse trafo aí, ele serve simplesmente para isso, certo? Ele vai reduzir a minha tensão aplicada no motor, que eu posso estar tirando aí os taps desse trafo, dependendo da necessidade. Eu tiro cada tap desse, eu tiro aí, um exemplo, que é o mais utilizado, 50, 65 e 80% dessa tensão aplicada no trafo. Eu posso tirar isso aí, tá aplicando no meu motor, fazendo aí com um conjunto de contatores aí, eu posso estar fazendo essa inversão aí de valores, aplicando uma tensão maior, certo? Na partida e reduzindo aí para poder eu chegar no meu desejado aí, no meu trabalho com esse motor, certo? Essa é a particularidade da partida compensada. Ela não é muito viável porque ela necessita de um espaço maior, um custo maior, certo? Ela vai me gerar um custo maior com mais equipamentos, manutenção mais trabalhosa, vai me dar aí um custo muito alto com a manutenção, certo? Acaba que não fica sendo muito viável estar usando aí a partida compensada, beleza? Mas é um dos tipos de partida que a gente tem que estar visando aí, tem que estar estudando, certo? Porque a partida compensada, querendo ou não, é um dos tipos de sistema de partida, faz parte desse tipo aí. Então a gente tem que estar abrangendo aí, tem que estar conhecendo o que é a partida compensada, certo? Aqui fica difícil de eu tirar a dúvida do pessoal. Alguém me perguntar alguma coisa e tal, fica difícil, certo?
mas estou tentando passar o máximo e o mais explicado possível, mais mastigado aí para o pessoal, para que não fique tanta dúvida, certo? Mas qualquer dúvida aí, pessoal, pode perguntar, pode me procurar aí nas nossas redes aí, que eu estou aí para responder qualquer questionamento aí do pessoal, certo? Ou então dá uma olhada aí no nosso material, que lá tá explicadinho, mastigadinho o que eu estou falando, certo? Aí não custa nada o pessoal fazer esse esforcinho, dar uma olhada no material e tirar alguma dúvida lá também, certo? Vamos lá, vamos para frente. Partida Soft Starter. Quem já ouviu falar na partida Soft Starter sabe que nada mais nada menos que um equipamento bem semelhante ao inversor de frequência, porém um trabalho diferente, certo? É um equipamento eletrônico. Ele vai simplesmente tá trocando esses valores da tensão aplicada, semelhante à partida compensada, certo? Só que automaticamente, eletronicamente, através de tiristores, certo? Aí já entra um estudo aí da eletrônica bem avançado, certo? Não é qualquer um que vai estar dando manutenção nesses equipamentos, certo? Porque é um equipamento muito avançado eletronicamente, não é qualquer um que vai poder estar mexendo, são autorizados aí, ou um representante aí desse equipamento, certo? Como funciona o Soft Starter? Simplesmente ele vai fazer o trabalho da chave compensada, certo? Eletronicamente. Aí você alimenta ele com a tensão de rede, ele vai fazer o trabalho lá que você setou ele, seta lá um X tempo para ele poder elevar ou reduzir a tensão a tanto, vai partir com tanto. Isso você consegue estar manipulando lá, tá configurando lá na IHM, na cara do equipamento, certo? Do Soft Starter. Esse é o Soft Starter. Diferente da compensada, ele é eletrônico, certo? Eletrônico, já um pouco mais parecido com o inversor de frequência. Um cara bem mais complexo, bem melhor de se trabalhar. Hoje, na maioria dos casos aí na indústria, quase todos os CCMs de médio, grande porte são aplicados aí os inversores de frequência para acionar máquinas aí nas plantas industriais, certo? A maioria. Por quê? Porque o inversor de frequência ele tem um custo muito baixo, ele reduz muito o meu custo com a minha manutenção elétrica, que seria a minha rede. Minha rede, eu consigo manter a vida útil da rede aí em 80% ou 90% a vida útil dela para que ela foi projetada, certo? Porque ele controla muito, quando usado corretamente, controla muito a corrente de partida, o conjugado de partida de cada máquina, certo? Aí um técnico bem instruído, um técnico capacitado para estar operando na IHM desse equipamento aí, para configurar o seu motor, a sua máquina aí, conforme foi instruído aí no projeto, certo? Na automação dessa planta. Bom, professor, mas como é que funciona esse inversor de frequência? Bom, o inversor é eletrônico, certo? Porém, ele tem uma diferença, ele trabalha com barramento interno. Como assim? Ele converte a minha tensão alternada, certo? Ele converte para DC, né, para corrente contínua. Mais na frente, ele volta para minha alternada controladamente, certo? Ali ele manda o que ele quer. Por exemplo, eu quero mandar aí uma frequência aí de 50 Hz. O motor, o nominal dele é 60, eu quero mandar 50. Eu consigo? Consigo. Por quê? A partir do momento que eu com o banco, querendo ou não, ele tem uma ponte, né? Uma ponte retificadora,
A partir do momento que ele retifica a minha corrente, a minha frequência para contínua, eu tenho aqui um aglomerado de positivo e negativo que eu posso liberar a hora que quiser, certo? Então eu posso estar mandando mais frequência, menos frequência, da forma que for necessitada pelo operador, pelo técnico aí que estaria instalando esse equipamento. Então, pessoal, eu dei uma pausazinha aí para poder desenhar, para não ficar muito extenso aí eu fazendo esse desenho. Dá uma explicada para vocês aqui como é que funciona o interior do inversor de frequência. Como já foi visto lá na eletrônica lá, o pessoal deve ter estudado, né? Com certeza aí, a ponte retificadora. Através de um banco de diodos, eu consigo fazer essa ponte aqui, onde eu retifico a minha tensão aqui, que era alternada, né? Certo? Num barramento aí contínuo, corrente contínua, certo? Através desse barramento aqui, eu consigo controlar o que eu vou mandar para esse motor, certo? Lá ele vai estar convertendo essa tensão de contínua para alternada novamente, só que com a frequência desejada, certo? Esse aí é o interior básico de um inversor de frequência. Todo inversor de frequência vai trabalhar nessa lógica. Ele pode ser trifásico. Eu posso pegar um inversor trifásico e fazer isso. Posso pegar um inversor trifásico e colocar só duas fases também. Ele vai funcionar normalmente, igual qualquer um outro, as três tensões. Com as três tensões ele vai funcionar, porque ele vai estar retificando as duas fases aqui, certo? Aqui só passa positivo e para cá só passa negativo, certo? Não é o recomendado, mas funciona também. Se alguém tinha essa dúvida aí, se poderia ser feito, pode, vai funcionar sim, certo? Só não é o recomendado. O recomendado é que você utilize o equipamento correto para cada aplicação, certo? Esse é o básico do inversor de frequência.